Olá, tchanã! Bom dia! Tá no ar o Corneta Metrópolis deste sábado, todo dia tem. 11 de julho, serão definidos hoje os últimos 2 semifinalistas do lado de cada chave, aquele que já foi nosso, entre Suíça e Argentina, Inglaterra e Noruega, que ó, tirou nós, aí ficou na Copa, a gente caiu, eles ficaram. E entre Inglaterra e Noruega. Ontem, a Espanha, com o seu Tupanzinho, sabia, Pipena? Tem o Tupanzinho da Rua. Mikel Merino fez de novo o gol a 2 minutos do final, que classificou a Espanha para a semifinal para pegar a França. Acho que 9 entre 10 bolões, antes da Copa começar, aquele bolão que você já tinha que fazer tudo de uma vez, pensava que existiria essa semifinal de um lado. 2 times que chegaram como favoritos à Copa, um desfila na Copa e um vai passando. Não é que também sofre muito, um vai passando, que é o caso da Espanha. E esse parece ser a final antecipada da Copa. Do outro lado, há mais equilíbrio. A própria campeã do mundo, a Argentina, tem tido dificuldades nos seus jogos, um time mais envelhecido que depende cada vez mais do Messi. E a gente vai discutir nesse programa de hoje se essa é a melhor Copa que o Messi já fez, apesar dos 39 anos. E acho que a gente tem o jogo mais equilibrado de quartas de final de muito tempo, Pipeno, entre Inglaterra e Noruega. Muito bom dia para você que está animado, feliz, diz que vai torcer para a Noruega, estava até cantando a música lá do Ho Ho. Bom dia, dona Marília Ruiz. Não, isso aí, quem falava em roll, 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 é a música lá da Doris Day, né? Tinha um trecho lá, roll, roll, roll. E depois dizem os críticos que isso, de alguma forma, foi, digamos, inspirou, para não usar uma outra palavra, Lamartine Babo na composição do hino do América. É verdade. Então, há quem diga que, né, há uma semelhança mais evidente da melodia. Exatamente, mais evidente do que merecia ter sido. Mas, de qualquer forma, ontem a gente viu uma semifinal com um desfecho bastante previsível. A França era a favorita. É bem verdade que o goleiro reserva lá da Bélgica deu uma colaboradinha e tal, mas... Uma colaboradinha, Pipe? Tenha santa paciência, pôr uma bola pra frente, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Ele lembrou um tal de Oliver Kahn, numa final de Copa do Mundo. E a Espanha não tem nada a ver... Pois é, o Lamens ajudou um pouquinho, a Espanha não tem nada a ver com isso, se classificou e realmente era a semifinal mais previsível da história das Copas do Mundo, né? De qualquer forma, deve ser um jogo espetacular, porque foram 2 das seleções mais vencedoras dos últimos tempos, mais hegemônicas e, principalmente, Marília Ruiz, jogadores corajosos. Adorei ver o garoto Yamal ontem, depois do jogo, falar o seguinte: nós não vamos perder para eles, o nosso time é melhor, eles que têm medo da gente, nós ganhamos das últimas vezes, então como é que eles podem ser os favoritos se eles têm perdido para nós? É assim que o jogador de time grande tem que reagir. Eu gostei também, acho que ele não foi ofensivo, ele foi altivo, diferente de ser marrento. Ele falou, nos últimos tempos, se tem alguém que tem ganhado da França, somos nós. A gente vai ouvir daqui a pouco o Yamal falando, mas direto de Nova York nós temos o Robson Morelli, porque vocês são muito bélicos, vocês gostam de provocação, de guerra de microfone. Eu gosto de um senhor chamado Rodri. Rapaz, como esse homem joga, como eu queria ele no meu time. Bom dia, Marília, bom dia, Piperno, bom dia a todos. Ele cabe em muitos times, né? Ele cabe em muitos times e joga naquela posição que a gente acha que o jogo acontece. E joga bem. Mas olha, gostei também do Yamal falando da França, gostei do Yamal falando mais da Espanha do que da França, né? Falou mais do poder da Espanha do que da França. Ele sabe que a França está em xeque, que a Espanha está em xeque, que a Espanha ainda não mostrou tudo que pode. Eu achei que até ele fez uma boa partida ontem. Talvez a melhor nessa Copa do Mundo, mas eu acho que precisa mais. Eu acho que a Espanha precisa mais para encarar essa França, mesmo a despeito do retrospecto, mesmo a despeito dos últimos resultados, dos resultados mais recentes, mas eu acho que a Espanha precisa apresentar muito, muito mais. Vale lembrar que os 2 gols, né? Os 2 gols da Espanha foram com colaborações de goleiros da Bélgica. É o seguinte, na nossa enquete de hoje, para você que está com a gente nos canais do YouTube do Metrópolis, a pergunta é: quem passa para a semifinal? E aí tem as combinações possíveis. Argentina e Inglaterra, Argentina e Noruega, Suíça e Inglaterra, Suíça
e Noruega. Os 2 jogos acontecem hoje no horário de Brasília, 1 às 6 e 1 às 10 da noite. Acabou o sábado de todo mundo. Então, se vocês têm compromissos pessoais, façam no horário do almoço, porque a partir das 5 da tarde é esquenta de jogo, Piperno, né? Opa, e que jogos, né? É o seguinte, então você volta na nossa enquete, para você estar no canais da Fast TV nos assistindo, corre lá no YouTube, pega a segunda tela na mão e nos ajude, coloca lá seu voto, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, me elogia que minha mãe está assistindo. Ô Piperno, é o seguinte, o Yamal... Não façam isso. Não, por favor, minha mãe tá Vocês vendo. não sabem o que vocês estão criando, mas de qualquer forma, vamos lá. A minha mãe, ela ontem estava brava comigo, mas hoje ela está mais animadinha. É o seguinte, o Yamal saiu altivo falando sobre a Espanha. A Espanha, segundo o senhor, é um time que existe de 2008 para cá. Você falou isso um dia nos corredores, eu anotei. Eu não falo A isso, Espanha mas, existe... mas tem um dado pior ainda. Mas Pois em todo caso, é esse vamos dado lá. que eu vou colocar na mesa. Diz o Yamal que se tem alguém que tem que ter medo de alguém, é a França da Espanha. Porém, Piperno, a Espanha chega a 17 participações em Copas do Mundo e só 3 vezes É isso aí. chegou a uma semifinal. E em 1950, quando era diferente do que é agora, e aí, segundo meu avô na época, foi 5-2 pro Brasil, mas segundo meu avô... 6-1. 6-1. Meteram a mão na Espanha, o que é mentira, mas meu avô morreu 6-1, achando meteram isso. a mão, parece coisa do texto, né? Toma Meu avô 5-0. morreu, meu avô espanhol morreu falando que tinham metido a mão na Espanha nesse jogo, que aconteceu no Pacaembu, por acaso. Antes, Piperno, na Copa de 2010, quando chegou a final, e agora? Você sabe que eu ia até pedir para a nossa produção antes, ia sugerir que É uma procurasse- seleção Enzo, Pipo, nasceu em 2008. Não, então, pediu um negócio que aconteceu quando o bisavô do Enzo ainda estava nascendo, né? Nossa, na nossa Copa idade, de mais ou 50, a nossa idade. A Copa de 50, o jogo Brasil-Espanha aconteceu numa noite, acho que de quinta-feira, e foi um jogo em que o Maracanã recebeu um público de mais de 150 mil pessoas. Era a segunda rodada do quadrangular final. Não era como agora, semifinais. Naquela Copa do Mundo se classificaram 4 seleções para a fase final. O Brasil estreou contra a Suécia 7-1. Aí pegou a Espanha 6-1. Só que quando enfrentou a Espanha, do nada, alguém resolveu arriscar lá no meio da arquibancada cantar uma música que tinha sido um samba enredo de sucesso num carnaval carioca do fim dos anos 30. Chamava Touradas de Madrid. A música era do João de Barro, Braguinha, né? E começava mais ou menos assim: fui as touradas de Madrid para Tibumbum. Bom, e aí o povo começou a se empolgar e cantar aquilo. E tinha um pedaço que dizia: conheci uma espanhola natural da... Aí o povo, Catalunha. Ela disse que me amava e pedia que eu pegasse um touro. Era Marcita, não? Não. Mas aí o público começou a se empolgar, a seleção também, 6-1 na pobre Espanha, que terminou aquela Copa do Mundo em 4º lugar. Nunca mais, até 2010, a Espanha terminaria entre as 4 do mundo, quando foi a nossa campeã. O que também, Marília, provoca uma reflexão que a gente não pode deixar de fazer. Que é a que eu fiz. Nasceu em 2008. Que a Espanha é a menor das grandes do futebol mundial, né? Porque ela joga bonito sempre, toda Das vez grandes, ela você é diz, das favorita, campeões mundiais. né? Das 8 campeões mundiais, a Espanha é a menor. É a que menos chega, né? Aliás, chegou entre as 4 muito menos vezes, por exemplo, que a Holanda. É verdade. Ô Morelli, você concorda com isso? Segundo Piperno, abre aspas, a Espanha é a pequena das 8 campeões mundiais, fecha aspas. É uma frase forte, né, do Piperno para esse sábado. Ele gosta. Mas a Espanha é amarela, sim, gente. Que A Espanha é isso? sempre amarelona em Copa do Mundo. A Espanha é amarela. A Espanha tem boas gerações. A Espanha ganhou 2010 com aquela belíssima geração. Mas a Espanha é sempre amarela em Copas do Mundo. Sim, eu concordo com o Piperno. A Espanha é amarela. Tem bons jogadores agora, mas nessa própria edição a gente não viu aquela apresentação vistosa. Talvez a Noruega tenha jogado melhor e mais bonito do que a Espanha por enquanto. A Espanha está devendo. Agora, é o que eu falei antes desse jogo contra a Bélgica. A Espanha tem de onde tirar. Tem jogadores bons, tem jogadores que podem decidir. Precisa jogar. O teste legal que a gente vai ver nesse confronto, Marília, é a França ser atacada, porque isso também não aconteceu nessa Copa ainda, né? Então, a Espanha tem poderio para atacar a França, e aí a gente vai ver como é que a França
setor defensivo da França, que é o mais vulnerável, que ainda não foi testado, vai se comportar diante de um jogo diferente para ela nessa Copa do Mundo. Então, se a Espanha levar ao pé da letra o que o Lamine Yamal falou, a Espanha vai jogar de peito aberto contra a França. Até agora, ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Mas aí tem, né, a rivalidade histórica, tem a rivalidade da Europa, tem os bons resultados dos últimos da Espanha. Tudo isso pode fazer o time espanhol, a La Fúria, crescer nessa partida que a gente vai acompanhar logo mais. Mas, para mim, a Espanha é sempre amarela em Copa do Mundo. Vocês são muito clubistas. Claro que é a menor, né, das campeãs das grandes em currículo. Tá? Porque a Espanha é sempre uma força importante. Amarelou também. Fabrica outros jogadores, mas em Copas do Mundo, tá com medo de Dolores. É a menor das grandonas. Se fosse você, teria medo de Dolores. Eu tenho, por exemplo. Ó, é o seguinte, vocês estão falando que ninguém atacou a França, ninguém atacou a Espanha também, e o seu Lamine Yamal falou sobre isso. Temos a frase dele ou temos a sonora? Vamos à frase de Lamine Yamal. Até agora, nenhuma seleção conseguiu nos enfrentar de igual para igual nessa Copa. Respeitamos a França, mas se alguém precisa se preocupar com esse confronto, é a França com a Espanha. A Espanha estreou na Copa sofrendo aquele sustinho com Cabo Verde, certo, Papi Pé? Certo. Depois, sem Lamine Yamal ainda, depois Lamine Yamal estreou na Copa do Mundo e até agora parece... Entrou no finalzinho lá contra Cabo Verde. Entrou no finalzinho, é verdade. E depois disso, a Espanha ganhou os seus jogos, porém, sem brilhar, como a gente imaginava que brilharia ou como brilhou na Eurocopa 2 anos atrás. E foi 1-0, por exemplo, o Magrinho contra o Uruguai, que teve chance para empatar o jogo. Não foi uma partida em que a Espanha, né, foi o melhor jogo do Uruguai na Copa. Foi, o Uruguai jogou esforçado. Bom, entregou a vida naquele jogo e tal. Acabou 1-0 graças ao nosso Muslera. Agora, é diferente da forma como a França chegou, né? Aliás, só o Paraguai do nosso Gustavo Gomes conseguiu tomar apenas um golzinho da França, né? Porque o resto, Gomes, que saudade. Bom, mas a Espanha realmente, né, tem essa vantagem contra a França no retrospecto recente. E, curiosamente, a Espanha de poucos gols, no último embate lá diante da França, venceu por 5-4 na Liga das Nações. Os últimos 2 jogos, né? A gente também tem essa frase, Morelli, ele também fala isso. Nós não temos medo da França, nós os derrotamos nos últimos 2 jogos. Não ter medo da França já é um bom sinal, né? Já é uma coisa positiva, porque todo o restante teve medo da França e a gente tem medo da França, né? Agora a gente não tem mais porque o Brasil tá desmilinguado, né? Tá de férias, então a gente não tem mais medo. Mas todo mundo tem medo da França. O Yamal não tem, a Espanha não tem. Agora, a Espanha passou maus bocados contra a Bélgica, contra a envelhecida seleção da Bélgica. O finalzinho do jogo foi complicado. O gol da Bélgica foi um gol muito bem tramado, de uma jogada de passe, de cruzamento, de envolvimento de toda a defesa da Espanha, que não viu nada e não conseguiu fazer o corte. Então é preocupante. Eu acho que ele falou porque ele tem que falar. Que é isso que cabe a jogadores que têm personalidade, né? Não tem que enfiar a cabeça num buraco feito avestruz, como a gente conhece alguns jogadores. Então ele falou, bateu no peito e já deu o recado do seu vestiário. Olha, a gente vai enfrentar os franceses de igual para igual. A Copa do Mundo está falando que a França vai ser campeã, que a França é o melhor time de todos. Vamos provar o contrário. Então é legal isso. Isso faz parte do jogo e faz parte de discursos de seleções grandes, de seleções importantes, de seleções confiantes e de seleções que têm jogadores com personalidade. A gente não viu nada disso em outra seleção. Que amarela também, né? Quando escolhe a cor da sua camisa. Olha só, é bom, né? É bom, mas a Espanha passou maus bocados contra a Bélgica. Eu não acredito muito nessa frente que a Espanha vai fazer contra a França, não. Agora, eu tô com o Yamal, eu acho que o discurso tem que ser esse mesmo. Ele joga numa seleção grande, uma seleção gigante, atual campeã europeia. E não dá para ficar com aquela atitude de coitadinho, então o adversário é favorito, porque está jogando melhor. Agora, eu também acho uma coisa em relação ao atual momento, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, de fato, ano passado a Espanha fez um jogo brilhante contra a França, 5-4 e tal, havia derrotado a França também na Euro de 2024, só que de lá para cá a França cresceu,
alguns jogadores da França, alguns jovens talentos da França, ganharam mais maturidade, se acostumaram a jogar na seleção. E é interessante que muitos dos principais jogadores espanhóis hoje estão em momentos muito abaixo daquele. Por exemplo, você vê, o próprio Yamal veio de lesão, começou a Copa baleado. Fabian Ruiz não faz uma Copa do Mundo exuberante. Dani Olmo, Pedri, que são jogadores de imenso talento. O Rodri, de 2024, foi o melhor do mundo e tal. Hoje também é um jogador que ainda recupera o seu melhor, né, o seu melhor nível. Então, a Espanha como um todo, ela já jogou mais. E eu acho que a França nunca jogou tanto. Então vocês acham exagerado isso que se imaginava antes da Copa começar, que essa é a final antecipada? Ou você acha que essas são as duas melhores seleções da Copa? Ó, a última vez que França e Espanha jogaram pela Eurocopa, exatamente 2 anos atrás, 9 de julho de 2024, no caso do time da Espanha, tem diferença o Navas na lateral direita. Agora não joga o Navas, joga o Pedro Porro. Pedro Porro, que é melhor que ele. Ganhou qualidade. Na zaga também mudou, né? Joga o Kubarsi com o Laporte, a gente jogava o Nath com o Laporte, melhorou. Tanto que só tomou um gol na Copa. Naquele meio jogava Rodri e Fabian Ruiz, mesma coisa agora. Joga Rodri e Fabian Ruiz. Ontem, né? Entrou o Fabian Ruiz, recuperou a titularidade. E aí na frente, Pipero, é que muda um pouco. Na frente daquele time, jogava de titular Nico Williams, que foi uma revelação daquela Eurocopa, que está machucado. Ontem voltou um pouquinho, melhorou o time. Jogava Nico Williams, Olmo e Yamal, com o Morata na frente. Nessa Copa tem jogado Yamal, Olmo e Baena, com o Oyarzabal na frente. Aquele time é melhor que esse? Eu acho que aquele time do meio para frente até mais ou menos parecido com esse, mas eu acho que melhorou, naquele momento o meio-campo espanhol jogava mais. Estava em melhor forma do que agora. Só que tem uma coisa. Eu entendo que o Oyarzabal joga mais do que o Morata. Também, né, Pipe? Também, né? E o Nico Williams, daquele momento, era mais jogador do que o Nico Williams de hoje. Mas é ou não é final antecipada? Ou tem alguém do outro lado da chave que está jogando mais? Eu acho que é a final antecipada. Você não acha que a Noruega jogou mais que a Espanha nessa Copa? Tá do outro lado. A Argentina não jogou mais que a Espanha nessa Copa? Mas eu acho que a Espanha tem mais reserva técnica de onde tirar. Então quem ganhar desse jogo vai ser campeão? Eu acho que vai. E você, Morelli? Não, eu acho que não. Eu acho que tem mais paradas duras aí para a França ou para a Espanha, se quem passar. Eu acho que a Argentina tem que pôr nesse bolo e acho que até a Inglaterra tem que pôr nesse bolo também. Porque assim, quando você faz a aposta lá atrás, antes de começar a Copa, a gente até aposta no Brasil também, né? A gente até aposta no Brasil. A gente aposta ali na escalação, a gente aposta no trabalho do treinador, a gente aposta no bom momento de cada jogador, a gente avalia individualmente. Aí começa a Copa, a gente vê a porcaria que é em alguns times, né? E aí muda tudo, né? Aí muda tudo. Então, a França está num momento super legal, super importante, super leve, super tranquilo, e jogando bem, e concentrada, e firme. A Espanha, que era também cotada para chegar nessa condição, ela está jogando menos do que a gente imaginava que ela pudesse jogar. Por isso que eu acho que a Espanha tem de onde tirar. Tem problema de condicionamento físico, tem problema de gente machucada. Eu acho que essa Espanha é talvez melhor do que a outra, né, que você leu. Eu acho que essa Espanha é melhor, mas ela ainda não rendeu, tá faltando render. E vejo do outro lado a Argentina mais tranquila do que na Copa passada, jogando até mais, apesar do sofrimento, mas eles gostam de sofrer, eles usam isso também como um combustível para chegar e para ir mais longe. Tem o Messi, acho que em mais estado de graça do que na Copa passada. Mas eu acho que a Inglaterra está muito forte e, para mim, a grande surpresa é a Noruega, que tem um meio de campo muito bom e tem o Haaland brincando na Copa. Então, essas coisas a gente não conseguia prever lá no nosso bolão antes da Copa. E aí os jogos vão desenhando essas situações. Então, talvez desses times aí que estão nesse bolo todo, a Espanha tem mais de onde tirar, mas é que está mostrando menos nesse momento. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo.
E para vocês que estão com a gente nos canais de YouTube do Metrópolis, a gente segue por aqui na nossa enquete de hoje, por exemplo, por enquanto, uma rápida parcial, a maioria das pessoas acha que vai dar Argentina e Inglaterra. Do outro lado, para ver quem vai ser o vencedor desse jogo, para pegar o vencedor de França e Espanha. Mas ontem, Pipero, o jogo aconteceu de uma forma que não se esperava. O primeiro tempo, a Espanha foi muito melhor do que a Bélgica, abriu o placar, demorou para abrir o placar. Demorou. Tem uma dificuldade de fazer gols, esse time da Espanha fez o gol e depois, de fato, tomou o empate. Porém, Fábio Piper, o técnico da Espanha, ele muda o time, né? De partida ele muda o time, numas quartas de final. Ele não morre abraçado com time nenhum. Ele entrou com o Fabian Ruiz, por exemplo, ele mudou o time para jogar. Ele tem vários problemas de contusão, ele muda o time. E esse time da Espanha tem uma coisa que eu acho que pode complicar um pouquinho ou dificultar um pouquinho o jogo da França. Talvez eu esteja muito otimista. Mas acho que é o time que tem os dois melhores laterais da Copa, se você pegar o conjunto da obra. O Porro e o Cucurella são os dois melhores laterais da Copa. E essa história da França abrir o jogo para jogar por esses dois corredores pode ser parado por esses dois jogadores, Piper. Então, eles são muito bons e tem uma coisa, eles marcam bem. Eles marcam e avançam, então eles complicam a marcação adversária. A França, ela encontrou dificuldades nos dois jogos nos quais o adversário fechou bem esses corredores. Então. Primeiro tempo contra Senegal e primeiro tempo contra Marrocos. Tá? O adversário, tanto que Marrocos conteve até os avanços do Hakimi, que é a sua melhor arma. Por isso até que o time ficou bem engessado naquele primeiro tempo. E num dos raros avanços, um dos poucos momentos em que o Hakimi se aventurou à frente, o Doué toma a bola dele e arma o contra-ataque que termina no pênalti. E ali, já ficou aceso o sinal de alerta. Então, se Marrocos fez isso bem, se a seleção de Senegal no primeiro tempo lá da estreia conseguiu fazer isso bem, é óbvio que a Espanha observou atentamente. E os dois zagueiros centrais da Espanha são muito bons. Então, eu acho que a Espanha é um time muito difícil de ser atacado também. Ela pode demorar para fazer gol, é verdade. E é uma característica do futebol espanhol. Mas é duro também você empurrar a Espanha para trás, como a França está fazendo com todo mundo. A gente tem discutido sobre quem jogaria no time da França, que é a que mais encanta, que nessa Copa do Mundo parece atropelar todo mundo, e eu acho que no conjunto é difícil tirar, mas, por exemplo, o confronto que a gente vai ter entre Cucurella e Koundé, o Cucurella é melhor, Pipeno. Eu acho que Tô falando do corredor que eles vão bater. O corredor que eles vão bater. O Cucurella concorre, evidentemente, com o Digne, que entrou bem no time, melhorou. O Hernandes não estava jogando bem. Que marca bem e tal, porque também tem uma coisa, né? Então a França segura um pouco mais os laterais para soltar a galera do meio campo para frente. É uma característica. Mas o Cucurella é um cara que entra na diagonal. Ele vai preocupar, por exemplo, a marcação dos dois, do Upamecano com o Koundé. E ele vai impor mais obrigações defensivas e tal, por exemplo, a Olise e Doué. O Doué é um jogador que faz muito bem a recomposição, é muito rápido e tal. O Olise vai ter que se preocupar mais com isso, mais do que o normal. E ele jogando mais longe dos atacantes, é claro que é algo que pode preocupar a França. Para você que estava com a gente no intervalo, para você que estava no intervalo da Fast TV, agora você vai ouvir a opinião do Morelli sobre essa história da Espanha ter laterais que podem deixar a França desconfortável. Eu acho que tem sim, acredito nisso também. O Cucurella, para mim, é um dos melhores jogadores dessa Copa e está jogando muito bem e ataca demais, né? Ele é perigoso e sabe marcar, embora o gol da Bélgica tenha sido ali do lado dele, né? O cruzamento foi daquele lado. Agora, a França faz uma leitura de jogo muito fácil. Eu acho que é isso que preocupa mais. Se ela encontrar as laterais fechadas, ela vai atacar pelo meio, como ela já fez nessa Copa, inclusive. Ela tem essa leitura muito rápida e ela muda muito rápido. E ela tem o Mbappé na frente que corre para tudo quanto é lado. Então, assim, eu acho que a França tem jeitos de jogar. Não é que nem, vamos comparar com a seleção brasileira, né? Que tinha um jeito de jogar, que era jogando a bola pro Vini Júnior. Se você fecha como o Japão fechou ali aquele lado, acabou a seleção brasileira. Aí foi pensado em cruzar bolas para a área, né? Deu até certo, mas foi uma coisa ali pensada, até porque a gente não tinha um grandalhão
cabeceando, né? O nosso melhor atacante de cabeça estava no banco e não entrou, né? O Igor Thiago. Então foi por acaso, dá para falar que foi por acaso que o Brasil empatou e virou contra o Japão naquelas jogadas aéreas. Agora, a França faz essa leitura muito rápida. O que eu acho que vai acontecer nesse jogo, mas a gente vai ter que esperar para ver os minutos iniciais, é esse meio de campo da Espanha chegando mais junto nesses jogadores que se movimentam do lado francês. Eu acho que ali pode ser o segredo. Porque se você tem as laterais bem servidas da Espanha e fechadas, você vai levar a briga para o meio de campo. E aí a Espanha tem jogadores que sabem marcar e marcam forte. E eles todos se conhecem, né, lá da Europa. Então, eu acho que pode ser ali a dificuldade. O problema é que tem um jogador que a gente não consegue marcar, que é o Mbappé, né? Um jogador que se movimenta o tempo todo, um jogador super veloz, um jogador que está em estado de graça também, faz gol em todas as partidas, tem 8 já, e é difícil de marcar. Então, você tem que estudar tudo isso. A Espanha tem uma lição de casa, é super difícil e tem que pensar em todas essas possibilidades que a França pode oferecer no setor defensivo, sem abrir mão, como disse o Lamine Yamal, de você atacar, de você compor o ataque com 3, 4 jogadores chegando, voltando. Então é um jogo que vai ser legal da gente ver. Olha só, o Yamal fará 19 anos, Piperno, segunda-feira. Ele ainda tem 18 anos e a gente está aqui já há meia hora nesse programa falando sobre a postura dele depois do jogo para jogar contra a favorita dessa Copa, que é a França. Mas não foi só ele que falou sobre essa necessidade da França também se preocupar com a Espanha, da Espanha não entrar tão diminuída nesse confronto. O técnico De La Fuente falou o seguinte depois da Copa. Temos aí a frase do De La Fuente, pessoal. Aqui, ó, ele fala o seguinte, tem uma hora que ele fala, tenho certeza que a França também está preocupada. Lembremos que nós ganhamos dele 2 vezes consecutivamente nos últimos 2 jogos. São 2 times incríveis. Também o técnico da Espanha não está adotando o franco atirador nesse confronto, que tem um favorito. A França é favorita. E eu acho que a atitude deles é perfeita. Eles estão falando como time grande, o que evidentemente eles são. A Espanha é atual campeã europeia, é vice-campeã da Nations League, ou seja, é uma seleção forte, uma seleção que tem chegado, né, às fases decisivas aí de várias competições, mas falta realmente o carimbo de uma Copa do Mundo melhor. A Copa de 2010, vencida com toda a justiça, ela se torna nesse contexto até um fato isolado, o que é incrível para um país que formou tantas gerações aí de jogadores excepcionais. Pelo menos desde 2008 a gente fala da Espanha como grande potência e de 2008 para trás toda vez havia expectativa de que não, agora a Espanha vai. Aliás, em relação à Espanha e Inglaterra, as duas. Mas, nos últimos tempos, é verdade que a Espanha tem os 3 títulos europeus, a Copa do Mundo e tal, ela está num outro escalão. De qualquer forma, eu acho que essa é a chance também de dar a essa geração espanhola o carimbo realmente de uma geração de fato vencedora. Eu não gosto muito quando você se apega muito ao passado, mesmo que passado recente, para você tentar justificar o presente, né? Porque a gente condena isso na seleção brasileira, nesses jogadores que chegam para a Copa do Mundo com 5 estrelas e não ganharam absolutamente nada. Eu sei que as 5 estrelas estão lá atrás da seleção brasileira, mas esses jogadores chegam dessa forma também, né? Não, a gente é o Brasil, a gente é pentacampeão, os jogadores se provocam, né? Mostrando o número 5 para o outro jogador. A gente já viu isso várias vezes. Na Copa de 2006, a gente também sofreu isso, né? O Brasil foi campeão em 2002 e chegou cheio de pompa na Copa de 2006 e deu no que deu. Eu acho que a Espanha é legal, tem que valorizar isso, tem que acirrar essa disputa, mas ela tem que falar um pouco mais dos seus próprios jogadores nesta Copa. Por exemplo, o Yamal, ele fez uma boa partida ontem. Ele abriu, ele entrou pelo meio, ele chutou, ele participou, ele tá melhor, né? Ele tá, acho que, se soltando, prestes a fazer 19 anos. Imagine um menino de 19 anos, a gente viu isso na seleção, na seleção brasileira, não é fácil. Mas ele tá ganhando essa experiência, né? Ele tá ganhando tudo isso, primeira Copa. Então eu acho que a Espanha
além do passado, além da Euro, ela pode falar também um pouquinho mais da qualidade dos seus jogadores. E ela tem que lembrar que até outro dia tinha o melhor do mundo. Esse menino Yamal é um dos melhores da Europa. Então, assim, eu acho que ela tem que se apegar um pouquinho a isso também. Ontem, Piperno, pela segunda vez, o Merino entrou e fez o gol da classificação. Havia acontecido contra Portugal e ontem contra a Bélgica. Aí eu te pergunto, por que ele não é o titular, é o Oyarzabal? Não, que o Oyarzabal ainda é o artilheiro do time e tal, né? Vinha jogando melhor. Agora, nenhum dos dois, na verdade, é muito melhor que o outro. Eu acho que o técnico Um joga no Arsenal, já é melhor que o outro. Então, o Arsenal é um time que raramente ganha também. Mas ganhou essa temporada. Acabou de ganhar. Perdeu agora uma final. Mas ganhou a Premier League, Pipo. Então, mas ele também não é titular lá, né? Enfim. Mas é uma discussão, eu tô brincando aqui, porque é uma discussão, né? Não, claro. Porque, na verdade, quando os dois não estão jogando bem, o melhor tá sempre no banco. E ontem ele foi perguntado sobre isso na coletiva, o Luiz de la Fuente, sobre se é injusto o Merino ser reserva. Temos a frase dele, ó. É injusto que o Mikel não joga, Mikel Merino, mas seria igualmente injusto se outro ficasse de fora em vez dele. Apenas 11 podem jogar e eles compreendem esse papel, a função que precisam desempenhar em cada momento. Quando entram em campo, sabem exatamente o que fazer. E é por isso que é um prazer ser o treinador deles. Não entrou na confusão e nem falou quem vai jogar contra a França. Porém, Piper, vamos trazer para o nosso quintal. Na nossa Copa do Mundo, que foi pequenininha, né? Acabou nas oitavas de final. A gente tem jogador que acabou para a Copa do Mundo no primeiro jogo. O Igor Thiago não entrava. Sim. O Luiz Henrique, não sei o que deu nele. Por que nos outros times os jogadores entram, saem, voltam, e no nosso é assim, não entra nunca mais, desaparece? Pois é, eu acho que primeiro que isso tem uma coisa que é muito positiva, né? Elimina qualquer sintoma de acomodação. Exato. O cara sabe que se não jogar bem tem o outro lá e tal, e o técnico tem essa dúvida. Então, à medida em que ele mantém isso vivo, ele também está motivando todo mundo. Acontece isso no meio-campo da Espanha. E vejam, você falou do Pedro Porro no começo, que é o lateral direito titular da seleção espanhola. Que joga no Tottenham. Bem, que joga no Tottenham. Quando terminou a Champions desse ano, o lateral direito escolhido na seleção do campeonato foi o Llorente. Está no banco. Então, é o lateral, né? Enfim, lateral hoje reserva do goleiro. Porro. Todo mundo achava que o Raya ia ser titular e é o Unai Simon, que não fez uma temporada maravilhosa. O Raya fez uma temporada melhor que a dele. Fez. E o Unai Simon se tornou o recordista de minutos sem tomar gol em Copa do Mundo. Então, veja como essa disputa, né, aberta, ela, em vez de mexer com suscetibilidades, porque aqui, nossa, puxa, o professor, né, ainda não garantiu que eu vou jogar, eu fico inseguro e tal. Ansioso. Não dá, né? Não dá. Ai, a gente também tem a frase, ó, tem ele falando do Merino, né, que tem sido o herói. A gente tem até as capas dos jornais, nós vamos mostrar depois do intervalo, mas tem o próprio Merino falando sobre esse fato dele entrar sempre depois, né, ter feito os gols no finais. É incrível, não sei o que dizer, acho que isso corrobora com que não há coincidências, que quando chega a sua vez é porque você está pronto para entrar em campo, tenho que fazer gols antes para que me coloquem antes. É assim mesmo, quando o treinador precisar de mim, estarei disponível. Isso. A vitória também é um bálsamo, né, Morelli? Se perde com ele no banco, talvez ele fale outra coisa. É exatamente isso, né? Parece ter uma cartilha, né? Parece ter uma cartilha. Olha só, eu acho que também são muito parecidos, né? E aí vai do treinamento, vai da opção, diferentemente do que é a seleção brasileira, né? Quando você põe o Igor Thiago, você pensa em jogadas aéreas, você pensa em alguém mais enfiado dentro da área. Quando você põe o Endrick, você pensa em jogador que vem buscar a bola e que finaliza de fora da área. São jogadores diferentes e aí talvez o técnico Ancelotti pense dessa forma. Eu acho que os dois são muito parecidos. Agora, se os dois são parecidos e os dois estão fazendo gols, o técnico vai ter que escolher, né? Porque os dois estão fazendo gols, né? Os dois estão fazendo gols. Agora, eu sempre acho que quem faz o último gol fica com mais confiança. Então, talvez, se são iguais, se não vai mudar o estilo de jogo, se eles estão ali na área para fazer exatamente isso, talvez pudesse mudar, pudesse trocar. Agora, a gente tem também todos os problemas iguais, né? A gente tem praticamente os mesmos problemas. Eu acho que talvez lá seja um pouco mais bem resolvido em função do mimimi dos jogadores brasileiros o tempo todo, né? Parece que a gente não aprende com isso. O único, talvez, que não tenha
sido mimizento nessa Copa é o Vini Júnior, né? Ele ficou caladinho, ficou na dele, jogou, fez o que dava para fazer. Então eu não vi mimimi do Vini Júnior. Eu acho que ele é mais mimizento no Real Madrid do que ele foi nessa Copa do Mundo. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV, pode ir buscar um cafezinho, uma água, sábado de manhã ainda, calma, depois já pode os negócios, mas por enquanto água e café. Bom. E daqui a 2 minutinhos a gente está de volta. Para quem está com a gente nos canais do YouTube, a gente segue falando aqui, porque o Piperno, pessoal, entrou na onda da conversa que a gente fez aqui de não ter dono da camisa na seleção espanhola. Porque o técnico da Espanha não morre abraçado com o jogador. Ancelotti foi teimoso e isso atrapalhou demais, disse o Lelo Amaral. A Letícia Fernandini fala, chega de jogador arrogante, que não dá em nada e não chega a lugar nenhum. E aí tem várias pessoas que foram na nossa conversa aqui, porque de fato a gente foi com uma seleção de jogadores que eram apostas do Ancelotti, claramente apostas do Ancelotti, que ganharam espaço com ele e que ele deu meio tempo para esses jogadores, como foi o caso do Igor Thiago, no caso do Luiz Henrique, era certeza que ele ia entrar no segundo tempo dos jogos, perdeu totalmente espaço com a história de que não recompunha, como o Ryan, que só ganhou a posição no segundo jogo, então ele só foi, como disse, a gente disse muitas vezes aqui, na tentativa e erro. E aí, Piperno, tem uma coisa que eu li na imprensa espanhola que eu consigo entender nas entrelinhas dessas frases dos jogadores espanhóis depois. Nós começamos o programa falando que a Espanha é, entre aspas, a menor dos campeões, das 8 campeões do mundo, que de 17 Copas que ela participou, é a terceira vez que chega em semifinal, e eu acho que esse time tenta receber os elogios das pancadas que tomaram nas últimas Copas, porque como amarelou em 2014, como amarelou em 2018, como não foi bem em 2022, agora chegar à semifinal deveria estar sendo mais exaltado. E de fato a Espanha, a imprensa espanhola, acho que esperava mais, então está segurando nos elogios. Então quando vem o técnico e fala, a gente é o time a ser batido, e lembra da vitória dele, diferente de falar que é pentacampeão, porque pentacampeão é o time do Felipão, os caras que já estão tudo barrigudo. Quando ele fala, nós ganhamos 2 vezes na França, é exatamente o time que eu acabei de ler, são os mesmos jogadores. Então, esses mesmos jogadores foram capazes de ganhar da mesma França, ele está falando do trabalho dele, ele não está falando do trabalho dos outros de estrelinha na camisa. Ele não está falando do Iniesta, do Xavi, ele está falando do trabalho dele. Nós ganhamos as últimas 2 vezes contra essa França que já era bam. O recuo no tempo é dele. É dele. Quer dizer, não é, sabe, ele não pegou o túnel do tempo para falar, puxa, em 1950 em bolinha a gente ganhou deles. Não. Olha, o ano passado a gente ganhou deles e em 2024 também ganhamos deles. Ou seja, já jogamos contra eles algumas vezes, estamos em vantagem. Logo, eles não são favoritos. Sim, se puede. É isso aí. Agora, é óbvio que o outro lado também sabe que vai enfrentar um adversário poderoso. Mas é claro que essa geração também carrega culpas acumuladas pelas anteriores. Ou seja, a Espanha é campeã em 10, mas puxa, em 14 não passou da primeira fase, perdeu a vaga para o Chile, em 18 foi eliminado pela Rússia, em 22 caiu frente a Marrocos. Até alguns estavam lá nessas... Essa Copa já é muito melhor que as outras. Mas então, essa Copa é muito melhor que as outras. Eles já foram muito mais longe e agora vão pegar um adversário que eles consideram, sim, vencíveis. E se existe uma seleção no mundo para achar que pode ganhar da França, talvez a única seleção seja a Espanha. A gente está de volta para você que foi buscar um chazinho e tomar um cafezinho nessa manhã na Fast TV.